Glórias a Deus. Eu quero cumprimentar aos nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Sou grato a Deus por poder mais uma vez se fazer presente, fazer parte da noite dos nossos amados e trazer um pouco da palavra de Deus, né? Um pouco mais do conhecimento, daquilo que o Senhor Deus nos tem ensinado. E Jesus tem feito grande obra na vida dos seus filhos nestes últimos anos, através da sua palavra. Por mais que o mundo hoje caminha para a perdição e a desordem, né, o pecado se alastra de uma maneira estrondosa, ainda assim tem muitos que vivem a verdadeira palavra de Deus e estão sendo sempre guiados e recebendo as bênçãos do Senhor através da sua palavra. Então eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que se interessam em aprender as Sagradas Escrituras e praticam ela em suas vidas. Que Deus abençoe a todos. No último ensino, na sexta passada, nós estávamos falando sobre a ignorância estratégica. E hoje eu trouxe a segunda parte, aliás, nós vamos trazer a segunda parte do mesmo assunto. Então, quem ainda não assistiu à primeira parte, né, está aí na nossa página do Facebook da nossa igreja da Multiforme Graça de Deus. Todas as sextas-feiras, a partir das 8 horas até as 8h30, são apenas 30 minutos de ensino da palavra. Nós estamos aqui aprendendo um pouco da palavra de Deus. É uma live, não é presencial, não tem ninguém na igreja, tá? E para que os irmãos possam estar acompanhando aí no conforto do lar e estar aprendendo um pouco da palavra do Senhor conosco. A ignorância estratégica. Nós lemos dois versículos em Apocalipse, capítulo 22, o verso 18 e 19, que diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. O que é a ignorância estratégica? Para os irmãos recordarem, há alguns anos atrás, uma certa empresa, uma indústria multinacional no ramo de medicamentos, veio a comercializar, fabricar e a vender um medicamento que era utilizado para doenças articulares. Lucrou muito dinheiro, milhões, com este remédio. Posteriormente, ela tirou este remédio de fabricação, da sua indústria, porque eles alegaram que este remédio poderia causar problemas cardiovasculares. Algumas pessoas na época, alguns estudiosos da área, vasculhando um pouco a respeito disso, descobriram que, na verdade, essa empresa sabia disso desde o primeiro momento em que estava industrializando esse remédio. Porém, eles continuaram para que eles viessem a obter o lucro. Então, eles já sabiam do que o remédio poderia causar, mas eles decidiram agir ignorantemente para obter o lucro. Depois eles revelaram que, de fato, o remédio poderia causar problemas cardiovasculares. Isso é ignorância estratégica. Essa é a ignorância estratégica. É um exemplo vivo de ignorância estratégica. Então, se faz de ignorante para obter lucro, para alcançar benefício próprio. E a ignorância estratégica existe na sociedade há muitos e muitos anos, dentro das questões governamentais, dentro da política, dentro de questões empresariais, enfim, diversas áreas da vida secular, da história, em vários momentos, a ignorância estratégica sempre existiu. E no meio cristão, infelizmente, isso não é
diferente. E nós falamos disso no último ensino, falando sobre a ignorância estratégica entre os líderes, entre as lideranças. Só que esta ignorância, ela também existe no meio do povo cristão, né? Não falando agora de liderança em si, mas entre os membros também existe a ignorância estratégica. Lá em Oséias capítulo 4, e o verso de número 6 diz assim, ó: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. É a parte A do versículo, né? Na parte B diria: porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Mas eu quero frisar a parte A do versículo: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A ignorância, que é o não saber, traz isso. Por ser ignorante em relação às coisas de Deus e à palavra de Deus, ela atrai a destruição. Então, quantas famílias, né, quantas pessoas não estão sendo destruídas, tendo suas vidas destruídas, por causa da ignorância, pela falta do conhecimento da palavra de Deus, né? Jesus já disse, né? Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, a consequência ou as consequências da ignorância, ela é catastrófica, ela é gigantesca. Ela, de fato, ela atrapalha muito a vida do ser humano, né? As bênçãos de Deus, os milagres do Senhor, às vezes, em nossas vidas, eles não ocorrem porque a ignorância existe, ela está instalada em nossas vidas. E muitas das vezes, esta ignorância vem por causa da ignorância de muitos líderes, como eu disse no estudo passado. Então, muitos líderes, eles lideram ignorantemente. Alguns fingem que não conhecem, como o caso desta empresa que eu trouxe como exemplo aqui, finge que não conhece a verdade para continuar a ensinar aquilo que eles querem ensinar e, através disso, usufruir daquilo que eles podem obter, né, das recompensas, dos lucros, dos benefícios que eles podem ter através disso. Então, eles agem propositalmente com ignorância e não está nem ligando para o povo de Deus, para a igreja, para as pessoas que estão, né, seguindo, estão ali procurando, né, consertar sua vida, sua família. Então é complicado. E existem aqueles que não sabem mesmo porque não querem, não se esforçam, não querem saber, né, da verdade de Deus. E quantas pessoas, infelizmente, estão sendo guiadas por essas pessoas, né? Lá em Lucas, capítulo 6, verso 39, diz: e dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Não. Cairão ambos na cova? É uma pergunta, né, que Jesus faz. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na mesma cova? Então o cego não consegue guiar outro cego. E a ignorância instalada na vida dessas pessoas que teoricamente estão guiando, né, o povo para o caminho correto, acaba trazendo isso. Ambos acabarão caindo na mesma cova. E qual é esta cova? A destruição. Oséias 4:6 que nós lemos fala disso: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O Apocalipse 22:18 e 19 que nós lemos, ele fala sobre isso, sobre o acrescentar, né, coisas, né, nas profecias do livro, não é? Acrescentar coisas. Então, quando acrescentar alguma coisa, serão também acrescentado, virá sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. É isso que diz. E aquele que tirar alguma coisa também será tirado a parte do livro da vida, né? Tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa. Ou seja, a salvação, ela está totalmente comprometida. Então, se nós acrescentarmos ou tirarmos algo, né, desta profecia do Apocalipse,
nós vamos ter prejuízos. E toda a Bíblia, ela aponta para Cristo e a salvação em Cristo. Então, no final das contas, toda e qualquer parte das Escrituras Sagradas que for mal manejada, que for usada para benefício próprio, que for usada de maneira incorreta, toda ela vai culminar em um único ponto: a salvação, ou a perca da salvação, né? Nesse caso, se manusearmos a Bíblia de forma incorreta, né, e usarmos dela para o nosso próprio benefício, manipular a palavra, a mensagem, de modo com que psicologicamente nós venhamos a granjear algo das pessoas, infelizmente nós estamos tanto levando elas à perdição, como nós estaremos também caminhando a essa perdição. Então, é um cego guiando outro cego. Toda a Escritura, ela aponta para a salvação, ó, Cristo Jesus, a salvação em Cristo. Então, é uma coisa muito séria. A nossa salvação, ela está nas mãos de Deus, porém nós temos essa responsabilidade, porque Jesus disse, né, que é no nosso esforço que nós ganharíamos a nossa alma. Não há como alguém salvar alguém, porém, os nossos líderes religiosos, eles estão aí para nos guiar, nos direcionar, e apontar ali o trajeto, né, e nos auxiliar neste percurso, que é uma vida voltada a Deus, a vontade de Deus, que nos considerar aí a salvação. Então, este é o papel, é pastorear, né? Literalmente pastorear. A ignorância estratégica, ela existe nos líderes, mas ela existe também entre o povo cristão. Porque muitos de nossos líderes, infelizmente, não são tantos como eu gostaria que fosse. Vivem uma vida voltada ao Senhor e vivem uma vida de devoção mesmo a Deus. Conhecem a palavra e pregam a verdade bíblica, né? Não se apoiam em coisas que não têm a ver com a verdade do Senhor Jesus. Então, eles são preocupados mesmo em conduzir o povo, né, nos caminhos certos, nos caminhos de Deus, e ensinando a verdade do Senhor. Muitos são sim. Tem essa característica, obviamente, tá? Mas muitas pessoas que fazem parte deste rebanho, às vezes não estão interessadas. Por mais que o líder seja alguém que leva a sério a palavra de Deus, muitos dos membros, né, muitas de suas ovelhas não estão interessadas em viver a vontade do Senhor. Aí já não é uma culpa, obviamente, do líder em si, né? A culpa é unicamente, exclusivamente daquele que não quer seguir a vontade de Deus, tá? Lá em Mateus 7:21, diz assim, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, muitos cristãos, propositalmente, eles procuram não conhecer a palavra, para que eles não tenham que viver algo diferente daquilo que eles querem viver. Então, eles não se interessam pelas Escrituras Sagradas, porque senão ele sabe que ele vai ter que mudar o seu comportamento, ele sabe que ele vai ter que abandonar determinados modos, coisas que não vai de acordo com a vontade de Deus. Então, ele sabe disso, então ele decide não se posicionar, né, diante das Escrituras Sagradas, para que ele não seja obrigado, né, entre aspas, já que a Bíblia não obriga ninguém, mas para que ele não se sinta obrigado a viver uma vida segundo a vontade de Deus. Então, é uma ignorância proposital, ou seja, ele decide, não, eu quero ser ignorante a respeito da Bíblia, para que eu não precise vivê-la e obedecê-la. Porque a Bíblia vai trazer coisas que eu não quero viver. Ela vai mandar eu fazer coisas que eu não quero fazer. Então, eu vou deixar de conhecer as Escrituras para que eu não precise cumprir ela. É uma ignorância proposital. E aí entra este versículo que ora eu li. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí quando chegar naquele dia,
Eu falava, mas Senhor, eu sempre falei em teu nome, eu sempre estive na igreja, no culto, na celebração. E esse versículo aqui vai continuar vivo, né, para toda a eternidade, né? A Bíblia diz, né, na sua própria palavra, o Senhor diz que passará os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Então, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, não é porque diz, fala em nome de Deus e teoricamente vive a vontade de Deus aos olhos humanos, né? Às vezes faz a obra na pregação, no ensino, na música, enfim, vai entrar no reino dos céus. Não é isso. Mas a nossa vida voltada a Deus de forma sincera, de modo sincero, tá? Sem enganação. Porque nós podemos enganar todos que estão à nossa volta, né? Vivendo uma vida falsa, mas Deus não tem como ser enganado, e infelizmente não é o fato de falar em nome do Senhor que nos garante o reino celestial, não. Temos que ter uma vida voltada ao Senhor. A ignorância, ela não nos torna inocentes, isso é uma verdade. Não é o fato de ser ignorante, ignorante significa aquele que não sabe de algo, tá? Todo mundo é ignorante a respeito de algum assunto, isso é óbvio, tá? Por exemplo, eu posso ser ignorante a respeito das questões da medicina, por exemplo, né? Não é minha área, eu não estudei isso, né? Então é natural, todo mundo é ignorante em uma área, tá? Então ignorância não é algo que assim, uma característica inteiramente ruim, digamos, porque é normal não saber de todas as coisas, né? Isso é comum, ninguém sabe de todas as coisas. Então, em alguma área nós somos. Mas a ignorância a respeito da palavra de Deus não é o fato de sermos ignorantes a respeito da Bíblia que nos torna inocentes. 1 Coríntios 4, 5, eu vou ler, eu quero que os amados, com bastante atenção, né, consigam entender o que o verso está querendo dizer. Ó, portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. E então cada um receberá de Deus o louvor. Ou seja, o Senhor, no tempo certo, manifestará os desígnios dos nossos corações. Então, naquele dia, falar, Senhor, eu estou indo para o inferno porque eu não conhecia a Bíblia. Mas o porquê que você não conhecia? Então, o que te levou a não conhecer? Qual era a intenção do seu coração? O que se passou nesses momentos da sua vida? Aí você vai saber o porquê. Porque você não se interessou pela palavra, você se interessou mais pelas coisas do mundo do que pela Bíblia, ou você não se interessou em conhecer as Escrituras, se interessou mais numa mensagem superficial e não se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Enfim, é as intenções dos corações sendo manifestadas, é os nossos sentimentos profundos. O que te levou a ser ignorante a respeito da palavra de Deus? Se foi algo proposital, Deus sabe, não tem como esconder. Então, propositalmente, eu não quis, eu decidi eu me preocupei com outras questões da minha vida secular e deixei a palavra de Deus de canto. São as intenções dos corações sendo manifestadas naquele dia. Tá? E o interessante é que no início do verso fala sobre julgamento. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha. E quem vem é o Senhor, e o que o Senhor irá fazer? Ele julgará, é isso que o Senhor fará, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, coisas escondidas. Então, naquele dia, diante do trono branco, não tem como permanecer oculto. Tudo que foi feito, pensado, raciocinado, sentido, será manifesto diante do Senhor. Não tem como encobrir. Então a condenação será de acordo com aquilo
que cada um decidiu viver. Então, se você decidiu não conhecer as Escrituras, e por causa disso você foi para o inferno, aquele dia será manifesto essa decisão sua, né? Aí muitos vão falar, mas é porque o fulano de tal que liderava lá o nosso ministério não sabia, nos guiou para o buraco. Mas você não decidiu viver, conhecer as Escrituras, para que você se desvinculasse disso, pulasse deste barco que estava afundando e fosse para o caminho correto. Enfim, não tem como esconder nada diante de Deus. Então, a nossa decisão hoje, ela terá um grande peso no amanhã. Então, hoje nós temos que decidir viver a vontade de Deus, nos aprofundar nas Escrituras sagradas, para que nós não venhamos ser enquadrados naquele verso de Oséias: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O que acontece conosco, com o ser humano, eu quero falar dos cristãos, e muitos deles, não quero generalizar, mas muitos de nossos cristãos, é que nós estamos preocupados com coisas que não se diz respeito à salvação em Cristo Jesus, ou mais preocupado com outras coisas do que com a salvação. Lá em Lucas capítulo 12, do verso 16 ao 21, Jesus ele conta uma parábola. E ele conta a parábola de um certo homem que era muito rico, e tendo terras, toda a sua herdade, ele plantou e produziu, a sua herdade produziu muitos frutos. E ele olhou para toda aquela produção e falou: puxa, e agora, o que eu vou fazer? Ele teve uma ideia, falou: já sei, eu vou destruir os meus celeiros, vou construir celeiros maiores ainda, vou colocar tudo nesse celeiro, vou dizer à minha alma: olha, farta-te, come, bebe, fica tranquila, porque por muitos anos você vai viver tranquilo. Ele sabia que ia viver tranquilo com tudo aquilo que ele estava granjeando, que ele estava alcançando em relação à sua riqueza. Eu direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A nossa preocupação, muitas das vezes, se desvincula da salvação e cai em outras questões da vida secular. Não que nós não devamos nos preocupar com as coisas da vida secular, é óbvio que temos que nos preocupar. Porém, o nosso objetivo principal tem que ser a nossa salvação em Cristo Jesus. Nós teremos vários objetivos neste planeta, enquanto nós estivermos vivos, vários, mas um tem que ser o principal, e nós não podemos abrir mão dele por causa dos outros objetivos, das outras metas que nós tivermos, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Salmos 19, verso de número 2, diz assim: quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Olha só a preocupação do salmista. Ele faz uma pergunta: quem é que pode perceber todos os seus erros, os seus próprios erros? Quem pode perceber todos eles? Aí ele pede algo a Deus: purifica-me dos que ainda não me são claros. Ou seja, Deus, me perdoa, me purifica dos erros que eu ainda não entendo que sejam erros, que eu ainda não compreendi, a minha mente ainda não raciocinou que aquilo é errado. Me purifica deles. Olha só a preocupação do salmista em estar na vontade de Deus. A preocupação do salmista tinha que ser a minha preocupação, a sua preocupação, a nossa preocupação. E boa parte da igreja que está aqui na terra ainda, boa parte dos cristãos não tem essa preocupação. E é essa falta de preocupação que gera o quê? A ignorância. E a ignorância, nós já falamos disso, não quero parecer redundante em minhas palavras, mas ela nos leva à perdição. Então, tudo que nós temos a conquistar nessa terra, que conquistemos sim, de fato, mas não podemos esquecer do
objetivo principal, que é a nossa salvação em Cristo Jesus, a nossa vida com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Amado, saiba que todos nós seremos julgados. Diz assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou seja, ainda em vida, né? Ou bem ou mal. Então, enquanto estivermos vivos, tudo que nós fizermos, os nossos atos, as nossas ações, serão julgadas naquele dia. Ou bem ou mal. Mas por meio do corpo, ou seja, enquanto estivermos vivos. Depois que falecermos, deixarmos este corpo, esta terra, não há mais o que fazer, né? Aí, como a Bíblia nos ensina, o espírito volta a Deus que o deu, o corpo volta ao pó, que veio do pó, e a alma segue o seu destino. Qual será o nosso destino? Qual será o seu destino? É uma pergunta retórica, e eu quero que fique em nosso coração. Vale muito a pena, amados irmãos, nos desviarmos dos anátemas. Quem são os anátemas? Já aprendemos isso no ensino passado, né? Paulo disse, ainda que venha alguém, ou até a gente mesmo, um anjo, venha ensinando a vocês um evangelho diferente desse que vocês têm aprendido, que nós temos ensinado, considerai o tal como anátema. O que significa anátema em grego? Significa alguém que está excluído da graça de Deus, né? Excluído do favor de Deus. É alguém que está entregue à destruição, né? Uma das traduções é maldito, tá? Então, pregou um evangelho que não condiz com as Sagradas Escrituras, desconsidera, esse está perdido, está sem a graça, sem o favor de Deus, aliás, está fora do favor de Deus, né, como diz a tradução original da palavra anátema, está excluído do favor de Deus, está entregue à destruição. Então não vá com eles. É um cego guiando outro cego, você vai cair no mesmo buraco. Então vale muito a pena se desviar dos anátemas. Apocalipse 3:11 diz assim, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O que Deus reservou para nós, a Bíblia diz, o olho não viu, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, ou seja, ninguém não compreende, o raciocínio do ser humano não consegue alcançar, não consegue entender, raciocinar aquilo que Deus preparou para aqueles que amam a Deus, que vivem a vontade de Deus, que procuram alcançar mais e mais a graça e favor divino. Aqueles que procuram viver, né, as Escrituras Sagradas. O que Deus preparou é algo lindo, gigantesco. Então vale muito a pena deixar os anátemas de lado, né, no sentido de liderança, liderar e ser liderado, tá? É disso que eu estou falando. Vale muito a pena deixar e procurar viver a verdadeira vontade do Senhor. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos guia. E graças a Deus existem inúmeras igrejas e inúmeros pastores que vivem a vontade de Deus e que têm, né, no seu coração, né, aquela chama mesmo de pregar o verdadeiro evangelho, enfim, de fazer a vontade do Senhor, tá? Então nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, ele só vai te guiar se você permitir, para que você esteja no lugar certo vivendo a verdade divina. Deus, ele quer o melhor para nós, amém? Então, a ignorância estratégica, ela existe, mas que ela não vem existir nem na minha vida e nem na sua vida. Então, não queira não conhecer a Bíblia para não precisar viver ela, é um mau negócio. O Senhor Deus tem o melhor para nós, amados. Eu quero concluir este ensino, né, com uma oração, quero estar orando para os irmãos, e vamos pedir, meu querido, para que Deus ele venha nos guiar através de sua palavra, para nós
alcançarmos a salvação, porque a salvação, ela não é por mérito, não é por tanto de coisas que nós fizermos de bom, mas é pela graça de Cristo, e ela vem através do nosso esforço. Não é o nosso esforço que garante a salvação, mas é Ele que nos auxilia a alcançar a salvação. Por isso a Sagrada Escritura nos diz: no vosso esforço vós ganhareis a vossa alma. E a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força, não é fácil. Jesus disse: no mundo tereis aflição. Então essa luta, esse problema que você vive hoje, faz parte do processo. Porém Deus, Ele não vai te deixar afundar neste barco, neste mar. Deus não vai deixar afundar, né? O Senhor Deus é aquele que cuida de nós, né? Como eu digo em outra ocasião, a beleza do Evangelho não está em ver Deus acalmando a tempestade, mas em saber que Cristo, Ele está em nosso barco enquanto a tempestade está acontecendo, e Jesus de fato está no seu barco. Vamos estar orando, amém? Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem feito maravilhas, e eu sei, Pai, que o nome do Senhor há de ser glorificado cada vez mais em nossas vidas, na vida do Teu Filho e da Tua serva, que através dessa mensagem, ó Senhor Deus, sabe, Pai, que é muito importante viver a Tua palavra, e é muito importante estar nos Teus caminhos, Deus. Trabalha em cada vida, em cada alma, livra de todo mal. Tudo aquilo que o inimigo tenta contra estas vidas caia por terra em nome de Jesus. Todo o mal que se levanta contra nós caia por terra, Pai. Nos ajude a viver a Tua verdade, a Tua vontade. Nos ensina a Tua palavra, nos dê sabedoria, Senhor, conhecimento. Nos ajude, Senhor, porque nós necessitamos de Ti. Somos totalmente carentes do Senhor. E eu creio, Pai, no Teu milagre, creio na Tua salvação, creio na Tua cura, creio no agir das Tuas potentes mãos sobre cada vida, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus abençoe a todos ricamente. Glórias a Deus. Amém.